Foi por muito pouco, meus amigos. Faltou só um bocadinho para vivermos mais uma noite épica do futebol mundial, proporcionada pelo Barcelona, que está eliminado da Copa do Rei, mas o Barcelona competiu como ainda não o tinha visto competir nesta temporada. É um jogo irrepreensível da equipa do Barcelona. Nós temos a imagem de um Barcelona muito técnico, muito refinado, e nesta partida contra o Atlético de Madrid, nós vimos as duas versões do Barcelona: aguerrido, lutador, sofredor, acima de tudo, muita qualidade técnica. O Pedri é um absurdo. O Simeone disse no final da partida que na primeira mão ele teve a sorte, foi bafejado pela sorte de não ter Pedri e Rafinha na equipa do Barcelona. E quanto a Pedri, ele está certíssimo. O Rafinha fez um jogo assim. O brasileiro também não tem vivido uma temporada saudável, então não está ainda no seu melhor. Vamos olhar para esta vitória do Barcelona e, infelizmente, eliminação da Copa do Rei, competição de que detém o título. Veremos quem será o oponente do Atlético que consegue a qualificação, se vai ser a Real Sociedade ou o Atlético de Bilbao. Quero antes convidar-te para que subscrevas o canal, deixes aqui o teu comentário, que também partilhes o canal, quero que deixes o teu gosto, like neste vídeo e fala-me de sua justiça, o que você achou desta partida do Barcelona. Eu, muito sinceramente, eu preciso olhar aqui o meu microfone porque ele está a ficar com pouca bateria, mas vamos fazer assim um sprint para que a bateria não termine ao meio da nossa conversa. Eu, muito sinceramente, vi pela primeira vez nesta temporada um grande jogo do Barcelona, irrepreensível, uma capacidade de luta, um espírito. O Barcelona que permite às vezes e muitas vezes que a sua defesa seja maltratada pelo ataque contrário. É um jogo irrepreensível de Pau Cubarsí e também de Gerard Martín, que cortavam muito bem as tentativas de saída do Atlético de Madrid no contra-ataque. O Pau Cubarsí esteve irrepreensível a partida inteira. Uma pressão alta muito forte aqui. Vai todo o poder e valia que oferece o Rafinha. Como eu falei na live na segunda-feira no Bancada Palop, o Fermín López sem bola, pressionando muito alto, mordendo os jogadores do Atlético de Madrid na saída de bola junto com o Rafinha. E o Barcelona fez ao Atlético o que o Atlético fez na primeira mão. Uma pressão alta muito assertiva diante de um Atlético de Madrid que jogou no seu bloco baixíssimo. Agora deu aqui uma tosse na mulher. Ver o Atlético de Madrid jogar contra o Barcelona como jogou, com uma vantagem de 4 golos, é de criar uma sensação de impotência e de se perguntar: estes jogadores não têm orgulho? Estes jogadores não têm imagem a zelar, um nome para zelar? O Cholo, já todo mundo sabe, mas há tanta qualidade na equipa do Atlético de Madrid para só defender e tentar um contra-ataque, porque nem era idealizado, nem era construído. É doloroso, deprimente. Assim, existem várias formas de se jogar futebol e se todas elas ou qualquer uma delas levar ao resultado, está tudo bem, porque o resultado vai acontecer. Mas, ano após ano, de forma muito sequencial, o Atlético se reforça, contrata bons jogadores, evolui em termos de qualidade individual e depois é uma laranja que se espreme, que se espreme, que se espreme e não sai nada, não tem suco. É inconcebível. Falemos de coisa boa. O Barcelona, como eu dizia, é um jogaço do Barcelona nos 3 setores de campo.
O João Cancelo teve vários problemas, a equipa de Hans Flick, não é? Primeiro a lesão de Koundé, depois o João Cancelo vai para o lugar do Koundé e o Baldé entra para a lateral esquerda e depois também o Baldé se lesiona. É um bom jogo de Lamine Yamal, muito vivo, muito ativo. A jogada do primeiro golo que ele faz é brutal, irrepreensível, majestosa, muito bonita, e o Marc Bernal está muito bem posicionado na área e consegue aproveitar a oportunidade para fazer 1-0 para o Barça. O 2-0 nasce já bem pertinho do intervalo, numa altura em que o Barcelona já estava a ficar cansado e naquela de vai o ataque, o Atlético e o Barcelona. O Atlético tem com o Lookman uma grande oportunidade, mas não consegue converter, e o Pedri é então derrubado na grande área e na conversão o Rafinha faz o 2-0 para o Barcelona. Parecia que aconteceria o filme que descreveu Hans Flick no final da partida contra o Atlético, quando perdeu por 4-0 em Madrid, em que ele disse: vamos marcar 2 golos na primeira parte e depois na segunda mais 2. E na segunda parte tem um cruzamento do João Cancelo, um semiautomático que não funciona, tem um pezinho do jogador do Atlético que deixa o Marc Bernal em posição e faz então o 3-0. Um bom jogo do Marc Bernal, que vai cada vez mais se soltando. Sempre se falou muito bem deste jogador dentro da imprensa da Catalunha, que ele é um jogador, um 6 muito mais propenso ofensivamente, tem muita chegada de área, se movimenta muito bem dentro da grande área. Infelizmente teve um problema gravíssimo de lesão, rompeu o ligamento cruzado, foi voltando aos poucos e agora na ausência de Frenkie de Jong acabou por ocupar a posição e fez um grande jogo contra o Atlético de Madrid, não só pelo bis, mas pela luta que deu no meio campo, pela forma como interceptou as bolas, tal como o Pedri. O Pedri que nós conhecemos ser um maestro que toca e organiza a orquestra, também destruía as jogadas do Atlético, roubava bolas ao Atlético de Madrid. Então foi um jogo muito completo do Barcelona. Acima de tudo, foi um jogo de uma demonstração de capacidade, de mentalidade, de resistência, de lutar até ao fim do Barcelona. Por isso foi por um triz que o Barça não consegue a remontada, mas a montanha a ser escalada era muito, muito, muito difícil. Era um Everest para o Barcelona. E contra um Atlético de Madrid que foi para o Camp Nou só para se defender, tornou a missão ainda mais complexa, mas a atitude da equipa é fantástica. Muito, muito boa a atitude do Barcelona, que vai agora virar as atenções para a Liga dos Campeões e para a La Liga, onde a líder tem mais 4 pontos que o Real Madrid, e na Champions vai jogar contra o Newcastle. É o grande favorito a passar. Veremos se teremos mais um Atlético de Madrid-Barcelona na Champions. O Cholo diz que se calhar vai ser necessário para limpar a honra do Atlético. Vão enfadados, tristes com a exibição, mas muito orgulhosos pelo resultado, porque ao Atlético de Madrid só restava de forma factível a Copa do Rei, porque depois a outra competição existente, a Champions, é muito mais complicado para o Atlético e no campeonato já não tem nenhuma chance nem sequer de ficar em segundo lugar. Veremos como está o Real Madrid também. Talvez ainda consiga o segundo lugar, mas factível, factualmente possível, realisticamente falando, era a Copa do Rei, e consegue a equipa de Diego Simeone, porque faz um grande jogo em Madrid, uma primeira parte muito boa, uma segunda parte de muito respeito e uma segunda mão muito vergonhosa, tenebrosa. Assim, o Julián Álvarez nunca vai poder reclamar na vida por ter escolhido o Atlético e se tornado num jogador sem qualquer influência e brilho dentro da equipa do Atlético de Madrid. Porque não tem como a equipa jogar para um jogador com tamanha qualidade, brilho, técnica como é o Julián Álvarez.
Como é que um jogador como o Julián faz uma escolha de ir para o Atlético? Há coisas que não cabem na minha cabeça, é muito complicado de se entender. Mas lá está, é isso, meu povo. O Barcelona, infelizmente, está eliminado da Copa do Rei. Venceu por 3-0 com um bis de Marc Bernal, mas foi um resultado insuficiente. Quando nós riscamos a nossa pele, seja para a cortar ou para pintar, às vezes a tinta não sai na totalidade, deixa uma mancha, às vezes o corte deixa uma cicatriz, e o Barcelona foi incompetente no jogo da primeira mão no Metropolitano e tentou. A tentativa é a alma dos que não se rendem. E eles tentaram de todas as formas conseguir a qualificação para a final, mas ficou muito perto, mas não aconteceu, não se materializou para a equipa de Hansi Flick. Agora, os jogadores fizeram uma partida brilhantíssima e falta aqui elogios e não vale a pena continuar a elogiar porque o Barcelona já está fora da Copa do Rei. Mas o que fica de proveitoso desta partida é a atitude competitiva da equipa. Se defender como defendeu contra o Atlético de Madrid, se pressionar como pressionou contra o Atlético de Madrid, se jogar no todo como jogou contra o Atlético de Madrid, vai ser campeão e poderá fazer uma grande Champions, uma reta final de Champions League. Muitos beijinhos. Quero que você deixe aqui a tua opinião nos comentários, do que você achou desta partida, da exibição do Barcelona, da pouca participação do Atlético de Madrid na partida. Quem foi para ti a grande individualidade no jogo? Deixe o seu comentário aqui em baixo e nós nos vemos num próximo vídeo. Não se esqueça, curta, comente, compartilhe e subscreva o canal. Era uma vez a remontada. Não aconteceu, mas a partida foi espetacular.